Flamengo perde 3 jogadores no Mundial de Lambuja. Contratação engatilhada no Mengão, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, aciona o sino, deixa o like. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Vocês estão vendo aqui a famosa cozinha americana atrás de mim, né? Aquela bancadinha, aquela coisa toda, como a gente fala até no Brasil. Já estou no estado da Flórida, ao sul dos Estados Unidos. Vim de Nova York, descendo tudo, vindo tudo, né? Para o sul dos Estados Unidos. Estou aqui no estado da Flórida, em Orlando, para continuar, logicamente, a cobertura do Flamengo para você, torcedor rubro-negro. O Flamengo hoje treina novamente lá no Stockton University, na cidade de Atlantic City, né, às 9h30 da manhã. Às 3h15 da tarde, o elenco rubro-negro viaja para cá, para Orlando, tá? Onde vai ficar hospedado aí até o confronto do mata-mata das oitavas de final, que o Flamengo já está classificado. Hoje, na mesma segunda-feira, hoje, dia 23, às 6h15 da tarde, tem a janela de entrevistas que vai acontecer no Camping World Stadium, que é onde o Flamengo vai jogar aqui em Orlando, tá? Diante da equipe do LFC, que já está eliminada, mas enfim, é um jogo, o Flamengo precisa cumprir essa tabela. O Flamengo já está classificado, inclusive, na primeira colocação. O Flamengo já é primeiro, independente do que aconteça, porque venceu o Chelsea. E na terça-feira, às 9h da noite, o Flamengo enfrenta a equipe do Los Angeles FC. Vale lembrar, torcedor rubro-negro, que o Flamengo não volta mais para Atlantic City. Por quê? Porque o próximo jogo do Flamengo, depois do LFC, é em Miami. E vai acontecer diante da equipe do Boca, do Bayern ou do Benfica. Isso ainda vai se definir. A tendência, eu diria, que seja Benfica ou Boca. Não acredito, é pouco provável que venha o Bayern de Munique, porque o Bayern de Munique deve confirmar a primeira colocação do seu grupo e ir para o outro lado da chave, né? Enfim, quanto mais esses bicho-papões da Europa forem para outra chave, eu acho melhor. Apesar do Flamengo ter vencido o Chelsea, né? Eu quero pegar o time mais fraco. Que isso, tu é covarde? Pode me chamar do que for, eu quero que o Flamengo vá avançando o mais longe possível para curtir mais esse momento nesse Mundial de Clubes, beleza? No treino de ontem, Gerson, Ayrton Lucas e De La Cruz não treinaram na primeira atividade, beleza? Eles não treinaram. Após um dia de folga, os jogadores rubro-negros se reapresentaram ontem, no domingo, e iniciaram a preparação para enfrentar o Los Angeles FC, às 10h da noite aqui, em Orlando, na Flórida. A parte inicial da atividade foi aberta à imprensa, que também conversou com o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP. Neste momento inicial, Gerson, Ayrton Lucas e De La Cruz não foram a campo. O GE apurou que o trio ficou fora também do restante do trabalho. Os dois primeiros fazem protocolo de controle de carga por conta do desgaste físico, pessoal. Tanto o Gerson quanto o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas correu demais nessa partida diante da equipe do Chelsea para segurar os pontas do Chelsea, a velocidade, vira e mexe, eles conseguiam romper a primeira linha de marcação-pressão do Flamengo, sobretudo quando o De Arrascaeta ficou cansado, e aí só depois da substituição do Felipe Luiz, que entrou o Bruno Henrique, melhorou essa pressão na saída de bola do Chelsea. Então o Ayrton Lucas correu demais e o Gerson, para mim, jogou uma barbaridade. Em função disso, ele também foi poupado. Já o uruguaio De La Cruz continua em tratamento por conta do problema que ele teve no joelho esquerdo diante da equipe do Botafogo. Já faz mais de um mês que isso aconteceu, mas ele segue nesse tratamento. Ayrton Lucas jogou os 90 minutos contra os Esperance Tunísia e contra o Chelsea. E é tratado com cautela na preparação para o próximo jogo. Pode ser que ele não apareça, não figure
entre os titulares do Flamengo. O Alexandro já deve estar disponível aí nos titulares do Flamengo nesse confronto diante do Los Angeles FC. Gerson também foi titular nos 2 jogos, embora tenha substituído no segundo tempo em ambos. De La Cruz foi integrada ao elenco antes da partida contra o Chelsea e fez as atividades com o grupo sem restrição. Entretanto, não foi relacionado e segue o protocolo de recuperação. O Flamengo terá apenas mais uma atividade antes de embarcar para a Flórida nesta segunda-feira, que vai ser às 9h30 da manhã, como a gente já conversou. Mas já aproveitou o domingo para agradecer a hospitalidade na Universidade de Stockton, que foi a casa do Flamengo nesse início de Copa do Mundo de Clubes, lá em Atlantic City, no estado de Nova Jersey, mais ao norte dos Estados Unidos. O presidente BAP e o gerente de relações institucionais, o Deco Rosman, entregaram uma placa e ganharam camisas da universidade, que tem planos de receber uma das seleções classificadas para a Copa do Mundo do ano que vem. Aí a Copa do Mundo de seleções, Brasil, Argentina, os próprios Estados Unidos, Espanha, França, enfim, tem as equipes europeias, beleza? Então o Flamengo hoje sai de Atlantic City, vem para Orlando e vai ficar em Orlando direto. Informação que vai ficar em Orlando direto, já avançou, já sabe que está na próxima fase, vai ficar na Flórida direto. O próximo jogo é contra o Miami, contra o Los Angeles, e depois em Miami contra a Boca ou Benfica, e uma chance muito remota de enfrentar o Bayern de Munique, caso seja derrotado para o Benfica, o que eu não acredito que vai acontecer, beleza? E espero que não aconteça também. Nesse momento, garantidos mesmos, nós temos Flamengo, Bayern de Munique, Juventus e o Manchester City. Essas 4 equipes estão garantidas para a próxima fase das oitavas de final. Espero que o Flamengo avance das oitavas de final para as quartas de final. Aí vou ter que pegar o carro e partir para Geórgia, onde eu passei hoje, que é Atlanta, né? A cidade de Atlanta, onde tem o Atlanta Hawks, né? Que é um time de basquete. O Flamengo vai jogar em Atlanta, caso, evidentemente, avance para as quartas de final. De Arrascaeta, apesar de ter ido a campo, está sendo bem cuidado para render nos próximos jogos. O uruguaio tem chance, inclusive, de ser preservado na terça-feira, quando enfrentar o Los Angeles FC. Vai lembrar que ele teve que ser substituído no jogo diante da equipe do Chelsea por conta do desgaste físico que ele teve, né, da marcação que o Flamengo fez. Ele foi muito operário, ele foi muito aplicado, né? Teve consciência tática para marcar também, porque ninguém ali poderia deixar de marcar, e muito por conta disso, né? Por toda a mobilização do time, o Flamengo foi lá e conseguiu essa vitória acachapante da forma que foi. Já estão capitalizando casas ao entorno do que será o futuro estádio do Flamengo. Publicações nas redes sociais dão conta do seguinte anúncio: more ao lado do futuro estádio do Mengão. Lançamento mais esperado da região. Estúdios 1, 2 ou 3 quartos. Uma das maiores áreas de lazer da região. Receba condições especiais clicando aqui. Então, o pessoal que está vendendo apartamento, casa, lá na região do Gasômetro, no Rio de Janeiro, já está colocando o plus a mais que vai ter o estádio do Flamengo aí. Ali. O BAP, Luiz Eduardo Batista, deu uma entrevista aos jornalistas lá no Stockton University e abordou esse tema do estádio do Flamengo. A gente vai conversar e vou emitir minha opinião aqui para vocês, apesar de acreditar que algumas pessoas não vão gostar, o que é natural. Nem Jesus agradou todo mundo. Sobre o estádio, o BAP foi bem enfático e falou: não tem nada a ver uma coisa com a outra. No caso do dinheiro da premiação, porque o Flamengo está ganhando muito dinheiro com premiação, vai construir estádio. Tem gente achando isso. O projeto do estádio é um projeto para 50 anos. É um projeto. Minha promessa é o seguinte: eu jamais faço nada na minha vida baseado em emoção. Se a gente não tiver certeza absoluta que isso não empurra o Flamengo para virar uma SAF,
ou que isso vai comprometer a performance esportiva do Flamengo, eu não vou fazer estádio. Ele está certo. Temos um grande exemplo, eu sempre falei isso aqui e vou repetir. Temos um grande exemplo no futebol brasileiro, que é o Corinthians. O Corinthians tinha suas contas em dias, o Corinthians jogava no Pacaembu, lotado, o Corinthians tinha Paulo Guerreiro, o Corinthians tinha Alexandre Pato, o Corinthians tinha Emerson Sheik, o Corinthians tinha fulano, ciclano, beltrano, campeão mundial, campeão da Libertadores, e entrou nessa roubada do estádio que deve até hoje. O Flamengo precisa construir um estádio, sim. Eu quero que o Flamengo tenha um estádio, sim. Entretanto, não pode colocar a saúde financeira do Flamengo em risco. O Flamengo não pode deixar de acertar contratações, de ter um time forte, de enfrentar, olhando no olho, um Chelsea da vida para ter um estádio. Eu penso dessa forma. E ele falou mais. O estádio é importante, é um sonho, mas a gente esperou anos pelo CT. Demoramos mais de 20 anos para fazer. Eu tenho o Maracanã por 19 anos. Eu tenho 19 anos para fazer isso. Temos que ganhar muita coisa ainda. Quando tiver mais dinheiro e clareza no projeto, a gente vai tomar a decisão. E ele fala mais. Os estudos demonstram que não dá para fazer no tempo que foi dito, nem no preço que foi comentado. Tem 4 empresas avaliando os trabalhos que eles fizeram, que eram preliminares, e a conclusão é que, infelizmente, vai demorar mais tempo e mais dinheiro do que foi colocado na época. Infelizmente, a vida é como ela é. Se isso comprometer a performance do Flamengo, nós não vamos fazer. E ele citou o Corinthians também. Vamos pegar o caso do Corinthians. Em 2012 foi campeão da Libertadores, do Mundial. Meus amigos corintianos diziam: daqui a 2 anos vamos ter os estádios e vocês vão ver o que vai acontecer. E o que aconteceu de lá para cá? Aprender com a experiência da gente é inteligente, aprender com a dos outros é sabedoria, disse Luiz Eduardo Batista, o BAP, e para mim, nesse ponto específico, ele está correto. Não estou aqui dizendo que o Flamengo não tem que ter o estádio. O que eu estou dizendo é que tem que ter o estádio com as finanças em dia, e é dever de todo rubro-negro zelar pelas finanças do Flamengo. Porque se nós estamos hoje neste patamar, é graças ao trabalho de finanças que foi realizado no Flamengo, lá por Eduardo Bandeira de Melo, entre outras pessoas. Cláudio Prakovinik, Rodrigo Tostes, o próprio BAP estava naquele projeto, o Valim Vasconcelos, o Landim estava no projeto, depois virou presidente e seguiu fazendo o que era o correto. Então acho que o rubro-negro sabe que andando bem com as finanças, você constrói sim um time forte. Pode até ter uns deslize, perder uma competição ou outra, mas no longo prazo a gente sempre ganha. Essa é a grande realidade. Se você for pegar os últimos anos para cá, BAP sobre o Wesley. O Flamengo tem uma situação mais robusta hoje. Não temos que vender o almoço para pagar o jantar. Não vamos fazer nenhuma transação que não seja muito boa para o clube. Isso vai evoluir naturalmente. Eu acho que naturalmente vão vir propostas, mas a nossa intenção não é vender o atleta. O BAP já falou isso, o José Boto já falou isso, que só começa a pensar em venda de Wesley se porventura chegar uma proposta de 30 milhões de euros. E eles estão corretos. Vocês viram o jogo? Gente, esquece a falha. Tudo bem, não tem como esquecer, ele não pode repetir aquilo, mas pensa no jogo. O Wesley fez um baita jogo contra um time europeu, foi 4º colocado na Premier League e que foi campeão da Conference League. Tudo bem, a 3ª divisão ali dos títulos internacionais da Europa, mas meteu 4-1 no Real Betis, que fez uma boa temporada na Espanha. E não à toa chegou também à final da Conference League. Então, não é de se descartar o Wesley. Vive uma fase mais ou menos, não é, tá?
Pepe Guardiola, técnico do Manchester City, que aplicou uma sonora goleada de 6-0, né, no Al Ain, na entrevista pós-jogo falou o seguinte: é um privilégio estar aqui na Copa do Mundo de Clubes. Tem pessoas achando irritante, perguntando o motivo de estarmos aqui, mas para nós é um privilégio. Daqui a 4 anos vai acontecer de novo. E para estar de novo em 4 anos, você tem que ganhar. Tem que ganhar. Se não ganhar a Champions League, não vai. Se o Flamengo não ganhar a Libertadores, não vai. Tem tudo isso. BAP sobre contratações. Não adianta vender os jogadores, fazer dinheiro e perder um título na frente. O Flamengo não é banco. A nossa ideia é ganhar tudo. Sobre a internacionalização da marca do Flamengo no Mundial, ele disse: a internacionalização da marca é isso. Você vem jogar o Mundial, joga bem e o mundo inteiro sabe quem é. Agora todos sabem quem é o clube com a maior torcida do planeta. O Clube de Regatas do Flamengo. Mais uma vez, ele ressaltou a importância do torneio do Mundial de Clubes. Entretanto, destacou que a prioridade do Flamengo segue sendo o Campeonato Brasileiro e também a Copa Libertadores da América. Para mim, aí sim, ajustou o discurso. Dá para ter, com o elenco que o Flamengo tem, dá para ter duas prioridades. E são essas: o Brasileirão e a Libertadores. A Copa do Brasil, vamos enfrentar o Atlético Mineiro, bota um time mexido, alguma coisa, dá para ganhar, temos elenco para isso, chegou o Jorginho, tá para chegar Carrascal, fala-se em outros nomes. O Flamengo precisa usar seu elenco. Tem elenco para quê? Para ficar olhando de brinde ali outros jogadores? Não. Tem para utilizar. Pelo menos eu penso dessa forma. Alexandro, zagueiro do Lille, volta a expressar desejo para jogar pelo Flamengo. E ele fala: eu quero e minha mulher também. Ela fala: no finalzinho, vamos lá no Brasil, temos esse sonho sim. E se Deus quiser e as coisas correrem para lá, espero que eles venham me buscar, disse Alexandro com o rosto de sorriso a orelha, que ele é zagueiro de seleção brasileira, foi titular com Carlo Ancelotti nos últimos confrontos aí do Brasil e, pelo que eu vi dele, é um bom zagueiro. Não acompanho futebol francês, ele joga pelo Lille, tem recebido sondagens aí de clube da Premier League, aquela coisa toda. Quem também recebeu não só sondagem, mas como proposta da Premier League foi o lateral direito do Flamengo, Wesley. O Brighton, da Inglaterra, fez uma proposta de 23 milhões de euros, cerca de 147 milhões e 800 mil reais. Em entrevista ao Gazeta dello Sport, José Boto, diretor técnico, deixou claro que só aceita negociar o lateral direito caso chegue uma proposta na casa dos 30 milhões de euros. Até porque o Flamengo está recebendo dinheiro a rodo, com patrocinador, com televisão, com a premiação do próprio Mundial. Até agora, contando vitórias, participação, avanço para as oitavas de final, o Flamengo já ganhou 27 milhões e 710 mil reais, tá? Ainda pode ganhar mais 2 milhões contra o Los Angeles e, se avançar das oitavas de final, ganha mais dinheiro ainda. Então é cada vez mais dinheiro pingando nos cofres do Flamengo. O Zenit está pronto para negociar o Wendel na janela de transferências. O clube deseja receber pelo menos 30 milhões de euros, mas não descarta considerar proposta por empréstimo. O Wendel ainda está no Brasil e não voltou para o Zenit até o momento. O Carrascal, por exemplo, não voltou para o Dinamo de Moscou. Já estava tudo acertado para o Wendel jogar no Botafogo. Entretanto, né, eles acabaram recuando porque o Botafogo deu um calote nos caras. O Flamengo olha de longe a situação, até porque entende que já chegou o Jorginho e o foco mesmo é no ataque. Você que está aí, se inscreva no canal, achando o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.